Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Eu sou o pastor Jonathan Souza. Como de costume, todas as manhãs nós temos um encontro aqui nesse canal para meditarmos na palavra do Senhor. Se não for pedir muito, eu gostaria de pedir sua atenção para estar se inscrevendo em nosso canal. Talvez você chegou aqui, nos ajude a tornar esse canal mais relevante para o YouTube, para que ele possa entregar essa mensagem a um número maior de pessoas, e para isso, somente com a sua ajuda, que eu conseguirei atingir isso, através de você compartilhando, curtindo, e se inscrevendo aqui no canal. Se você não é inscrito, você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a cumprir o objetivo dele, que é evangelizar, que quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar, com a palavra do Senhor, eu creio que mais vidas serão abençoadas, amém? Porque a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos transforma. Então, conta aí com o seu apoio, com a sua ajuda, para estar compartilhando, curtindo, se inscrevendo em nosso canal, amém? Nos diz assim o texto lá em Gênesis capítulo 21, versículo 14, que nos diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância, deu um tiro de água, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentado-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Irmãos, essa história de Agar, ela muito tem a nos ensinar. Nós podemos extrair aqui dentro desse texto alguns tópicos para tratarmos, mas como o meu tempo aqui é curto, eu vou me ater apenas em um tópico aqui dentro desta mensagem. Quando você pega a história aqui desta mulher, é uma mulher que ela não pediu para se deitar com Abraão, ela não pediu para ter um filho de Abraão, ela foi dada por Sara a Abraão, como escrava, como uma concubina, mas agora nós estamos vendo, se nós formos olhar com o olhar humano, na nossa ótica humana, nós vamos ver uma mulher injustiçada, sendo injustiçada. Porém, na ótica divina, fazia parte do plano e do processo de Deus de tirá-la do seio de Abraão. Mas não quer dizer que ao Deus tirá-la do seio de Abraão, o Senhor iria desampará-la, não. Nós vamos ver nessa história que o cuidado de Deus, a proteção de Deus com Agar e também com o seu filho, E aqui nós vamos ver que aquela mulher, quando ela recebe aquela notícia de Abraão: olha, vai embora, pega o menino e vai embora da minha casa, não quero mais você aqui. O texto nos diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba.
Tente entender a situação, a gravidade dessa situação para aquela mulher. Uma mulher naqueles dias não era como hoje, que às vezes a mulher ela tem sua independência, ela tem aí como prover e até mesmo ela desfruta da bondade, da misericórdia de parentes, amigos, pessoas, né, para associações que ajudam. Naquela época Agar não tinha, era apenas ela e Ismael, era apenas ela e aquele menino, em um deserto, sem casa, sem comida, levando apenas um pedaço de pão e um odre de água. Eu imagino a tormenta, eu imagino a dor, eu imagino como estava a mente daquela mãe, a mente daquela mulher. Porém, Deus é um Deus de misericórdia. Na manhã de ontem nós somos ministrados sobre clamarmos por essa misericórdia dele. Ele é um Deus de misericórdia, que ele ouve o choro, o clamor de misericórdia de Ismael. Ele mesmo vai dizer para Agar: o que tens? Eu ouvi o choro do menino. Não temas, eu ouvi a voz do menino daí onde está. Um Deus de misericórdia, um Deus que atende a súplica dos injustiçados. Talvez você chegou aqui nesta manhã para ouvir essa reflexão, para ouvir esse Café e Palavra, passando por um momento, enfrentando um momento de injustiça. Talvez você olha para a tua situação e se vê injustiçado ou injustiçada. Porém, é um Deus que ele enxerga tudo, ele vê tudo. É o Deus que ouve o clamor do necessitado. Mas o tópico que eu quero deixar para você aqui, meu irmão, é sobre o poder que o medo e o problema ele tem de cegar a nossa visão, de nos tornar cegos, para não vermos a solução do nosso problema, para não enxergarmos uma luz no final do túnel. O que o diabo, Satanás, mais quer é cegar você a ponto de você não enxergar nenhuma saída. Você olha de um lado, você olha de outro lado e você não vê saída. A tática do diabo é essa: destruir todas as possibilidades que estão à sua frente para que você não as veja, para que você não as toque, porque no momento que você enxergar uma porta, você vai passar por ela. Então, o problema, né, as circunstâncias, ela tem um poder muito grande de cegar as pessoas, levar elas a ver um cisco como se fosse uma montanha de problemas. Mas na verdade é apenas uma fagulha, é algo, né, que não vai te matar, não vai te destruir, pelo contrário. Deus está usando essa situação para te abençoar, para mudar a tua história. É onde eu quero que você analise comigo nesta manhã, tente analisar na ótica de Deus, no direcionamento de Deus, se de fato essa situação que você está vivendo, está atravessando, é um problema para a tua morte, é um problema, é o fim da tua história. E eu tenho certeza que você vai chegar a uma conclusão que não é o fim da tua história. Você vai ver portas se abrindo, o problema é que a tua visão está fechada. E quando a tua visão está fechada, você fica impossibilitado de resolver o problema, porque você não vê portas. Você olha só para um amontoado de problemas. Enquanto Agar, ela se retira, né, daquele garoto, dizendo: vou, porque eu não suporto mais ouvir o choro, não suporto mais ver a dor desse menino. E ela está de um certo lugar, ali aguardando a morte. Mas o anjo aparece, olha para você ver. O anjo
Versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha para você ver. Enquanto Agar está dizendo e decretando e aceitando o final, a morte, o Senhor está dizendo, não, eu farei de vocês um grande povo. Levantarei. Esse não é o fim. Esse não é o ponto final. Versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Deus não colocou o poço ali. Deus simplesmente tirou a venda dos olhos daquela mulher para que ela pudesse enxergar a porta diante dela. Talvez eu falo com pessoas nesta manhã que se encontram desta maneira. Estão morrendo de sede, mas na beira do poço, só que não vê o poço, porque o problema cegou você, o problema roubou a sua capacidade de enxergar a solução do teu problema. Agar estava de frente ao poço, mas ela não via o poço. Meu irmão, quando nós deixamos o medo tomar conta, a princípio é apenas um medo. A princípio não é apenas um pensamento, não, mas tudo se torna espiritual. O inimigo pega aquilo para cegar literalmente você, para não enxergar, para não lembrar de uma saída para você. E Deus então precisa o quê? Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água. Ou seja, Deus, ele reanima Agar e abre os olhos. O que é que Agar vai ver? Um poço de água. E ela estava decretando a morte por falta de quê? Por falta de água. Mas Deus abre os olhos e ela enxerga o poço de água. Eu convido você nesta manhã a pedir Deus para abrir teus olhos espirituais, para você ver que esse problema não é o teu fim. Tem coisas que nós precisamos nos levantar. A primeira ordem de Deus foi: levanta o menino, ergue-te, levanta o menino. Deus está falando para Agar: levanta você, e em seguida levante o menino. Você é a responsável pela vida dele. Então levanta-te, sai dessa posição de procrastinação, sai dessa condição de estagnação, aonde você já entregou a guerra. Não, meu irmão, vence essa batalha, vence essa peleja, porque essa peleja é um Deus que vai pelejar por você quando você deixar Ele conduzir a tua vida. Eu não sei qual a tua situação, seja qual for ela, dobre seus joelhos diante do Senhor e clame por misericórdia. Deus vai mudar a tua história. Deus vai fazer você enxergar a porta se abrindo para você passar. Não é o teu fim. Há um Deus que muda situações, há um Deus que muda decretos. E Deus, Ele ouve o choro, Ele ouve o clamor, Ele ouve a petição dos necessitados. Agar, ela vê o poço, ela pega a água, dá de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Vê, de uma situação de morte, Deus transforma em sucesso, em vitória na vida de Agar e de Ismael. O meu Deus quer fazer o mesmo na tua vida. Deixa Yahvé Adonai tomar você pela mão, conduzir você aos passos verdejantes, é o que Ele tem para nós. Amém? Eu fico por aqui até nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.